Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar os meus irmãos com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Me chamo Samuel, pastor Samuel. Estou aqui, irmãos, para relatar um pouco do meu testemunho, amém? Um pouco que Deus fez e tem feito na minha vida, amém? Eu quero iniciar este testemunho dizendo que não desista de orar pelo seu familiar, não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua mãe, pelo seu pai, porque Deus é fiel para operar o grande milagre. E no meu testemunho nós vamos ver, igreja, o poder da oração de uma mãe, o poder da oração de uma esposa, o poder da oração dos familiares, porque a minha vida estava longe de Deus e através da oração de minha mãe, através da oração de minha esposa, de minha sogra, Jesus me alcançou e me tirou da boca da serpente, amém? Então nós vamos estar contando esse testemunho para edificar a sua fé. Você que tem lutado a favor do seu familiar, Deus é poderoso para lhe ajudar, amém? Eu quero iniciar contando esse testemunho, um pouco do relato da vida de minha mãe. Minha mãe me conta, irmãos, que minha mãe foi criada em um ambiente de feitiçaria, um ambiente onde a minha avó, ela servia os demônios, servia os Exus, né? Era minha mãe de santo, era uma mulher que mexia ali com obra de feitiçaria. E minha mãe cresceu nesse ambiente ruim, esse ambiente longe de Deus, longe da presença do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O resto é tudo falso e anátema. Então minha mãe foi criada neste ambiente ruim, um ambiente de pecado, de idolatria, de servir os demônios. E minha mãe conta que minha avó morreu, chegou a morrer, né? Não teve ali um encontro com Jesus, mas Deus tinha um plano para a nossa família, para a família da minha mãe, para a família, louvado seja o nome do Senhor, os familiares de minha mãe. E minha mãe conta que os demônios, os Exus, queria que ela continuasse ali o trabalho que minha avó tinha. Os demônios queriam que ela fosse desenvolver. Os demônios diziam que ela era médium e ela tinha que desenvolver, só que ela não queria aquilo para a vida dela, porque ela viu muito a minha avó sofrer, e ela disse: não, eu não vou seguir este caminho. E os demônios disseram que se ela não desenvolvesse, eles iam deixar ela louca, ia deixar ela perturbada, ia botar ela no manicômio. Só, igreja, que Jesus tinha um plano na vida de minha mãe. Através da vida de minha mãe, Deus ia quebrar uma maldição na família, uma maldição terrível que assolava a família. E minha mãe conta que ela começou a sentir muitas dores de cabeça, ela começou a quase ficar louca. Realmente os demônios estavam ali cumprindo com a palavra deles de deixar ela louca, porque ela não queria servir a eles. Mas ela começou a ir para a igreja, ela começou a frequentar a casa do Senhor, e aí começou um longo processo de libertação. Ela conta que toda vez que ela ia para a igreja, ela caía possessa de legião, os demônios oprimiam a vida dela, mas ela perseverou, e ela continuou indo para a casa de Deus, continuou buscando a Deus, e o Senhor libertou a minha mãe para a glória de Deus. E aquela maldição, aquela opressão do diabo contra a vida de minha mãe foi quebrada para a glória de Deus. Então, quando você busca a presença de Deus, Deus quebra as maldições, Deus quebra os laços satânicos, né? Às vezes o diabo quer lhe enganar, diz: não, você tem que servir a eles, é mentira deles. O único que merece adoração é o Deus Todo-Poderoso, chamado
Jesus Cristo de Nazaré, amém? Os demônios não querem ver o seu bem, eles não querem ver você feliz. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então Jesus verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida. E minha mãe conta que aí na igreja eles começaram a caminhar, conhecer o meu pai, casaram, né? Os dois servindo ao Senhor na casa de Deus, os dois fazendo a obra de Deus. Mas a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz desse jeito. Em um certo ponto da vida deles, né, o meu pai se afastou da presença de Deus, meu pai saiu da igreja, saiu da presença do Senhor. E aí ela me conta também que minha mãe também começou a estar fraca espiritualmente, começou a se afastar também da presença de Deus, até que um ponto os dois se encontraram afastados da presença de Deus. Satanás começou a trabalhar através do pecado, ao ponto de minha mãe e meu pai se separar, né? O diabo destruiu o casamento deles, o inimigo destruiu o casamento deles através do pecado, de más decisões. E minha mãe me conta, igreja, que ela teve uma experiência. Ela estava comigo no ventre e eles dizem que morava ali num bairro chamado Itambé, e ali naquele bairro tinha uma mulher, uma macumbeira, né? E os demônios na vida dela estavam tão furiosos contra a vida de minha mãe, de meu pai, contra a minha vida, porque eu estava dentro do ventre da minha mãe. E ela me conta, louvado seja o nome do Senhor, que aquela mulher foi furiosamente para tentar fazer o mal contra a família, contra a minha mãe, contra a minha vida. E minha mãe conta que meu pai já estava afastado, minha mãe ainda estava ali, né? Mesmo sem força, ainda estava buscando, ainda estava orando, mas estava fraco espiritualmente. E ela disse que quando esta mulher veio com um ódio tão grande para tentar fazer algo contra a minha mãe, contra a minha vida, ela disse que quando a mulher entrou dentro da casa, pisou o pé para dentro da casa, aquela mulher caiu endemoniada, possessa de demônio, né? E isso revela o plano que Deus já tinha para a nossa família e para a nossa vida. Mesmo meu pai desviado, mesmo minha mãe fraca espiritualmente, Deus não permitiu que aquela mulher possessa de demônio viesse tocar na minha vida e nem na vida de minha mãe, porque eu estava dentro da barriga de minha mãe. E minha mãe disse que conta que foi uma briga terrível contra aquela legião para expulsar, foi uma guerra terrível, e aquele demônio, aquelas legiões queria tirar a vida daquela mulher. Aquela mulher tentou ali se enforcar naquele momento, e com muito esforço meu pai, né, a minha mãe conseguiram controlar aquela mulher e repreender o demônio da vida dela. E aí minha mãe conta que no outro dia eu fui para a maternidade, né? Ela foi me ter ali na maternidade. Então os demônios porque queria acabar com a minha vida dentro do ventre de minha mãe. Só que Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto na minha vida e na minha família. Minha mãe conta que aí eles se afastaram da presença de Deus, né, igreja? E aí nós fomos vivendo em um ambiente longe da presença de Deus, um ambiente longe da casa do Senhor, um ambiente longe dos convívios cristãos, né? O meu pai chegou a ir embora de casa, né? Minha mãe ficou sozinha, uma mulher que não tinha profissão, né? Uma mulher que não tinha trabalho, e ela ficou sozinha com 5 filhos. E aí nós fomos crescendo neste ambiente tão difícil, né? Minha mãe longe de Jesus, presa no pecado, o meu pai longe de Jesus, preso no pecado. E aí nós fomos crescendo neste ambiente de pecado, este ambiente de opressão. Eu me lembro que a nossa casa era tão oprimida pelos demônios que muitas das vezes eu cheguei a ver demônios, eu cheguei a ter experiências com seres espirituais da maldade. Uma vez estava eu e minha irmã ali em casa, sozinho, e nós tínhamos uma casa que tinha um quintal muito grande, à noite era muito escuro o quintal, e nós vimos, eu e minha irmã, com os nossos olhos abertos, nós vimos um ser maligno, uma forma de uma sombra muito escura, e os seus olhos como chama de fogo. Esse demônio vinha em uma velocidade muito forte ali do quintal para tentar nos pegar, e eu me lembro que eu e minha irmã corremos ali, louvado seja o nome do Senhor, para a parte da sala da casa,
E aí nós se enrolamos, né, ali com medo, numa rede, eu e ela, e nós tivemos essa experiência, várias experiências, né, igreja. Eu era uma criança que tinha muito medo, qualquer coisa eu tinha medo na madrugada, né? Eu tinha medo de até me levantar para ir para o banheiro por cada opressão maligna. Por quê? Porque o diabo queria tocar nas nossas vidas. Minha mãe estava afastada do evangelho, meu pai está afastado do evangelho, então os demônios estavam trabalhando forte para destruir. E fui crescendo neste ambiente longe de Jesus, um ambiente sem ter um pai do lado, porque o pai estava afastado, saiu de casa pelas lutas, pela dificuldade que o diabo lutou para destruir. E nós fomos crescendo, igreja, e nós fomos crescendo em um ambiente, vendo os vícios, vendo coisas ruins, vendo pessoas fazer o mal, né? Fomos crescendo num ambiente longe da casa do Senhor, longe de uma instrução do evangelho. Só que Deus já tinha um plano para nós. Fomos crescendo, igreja, né? Fomos crescendo, se tornando jovem, e começamos a ter experiências com vício. Comecei a ter experiência com cigarro, né? Depois comecei a ter experiência com a bebida alcoólica. Depois comecei a ter experiência com as drogas, com a maconha, e fui caminhando, fui seguindo, sempre longe da presença de Deus, sempre longe da casa de Deus. Meus irmãos também foram crescendo longe da casa de Deus, minhas irmãs também foram crescendo longe de Jesus, né, igreja? E minha mãe passando um sofrimento, minha mãe passando luta para nos sustentar, minha mãe passando luta para nos criar, minha mãe passando luta para nos educar, porque não tinha tempo de estar conosco, porque tinha que estar trabalhando, né? E só que o Senhor sempre estava cuidando, nos guardando, igreja, porque mesmo minha mãe estando longe da presença de Deus, nós estávamos debaixo de uma promessa, a promessa que Deus ia fazer algo a nosso favor. A promessa de Jesus é mais poderosa do que qualquer plano maligno contra a nossa vida. Eu fui crescendo, igreja, crescendo, né? E a minha mãe chegou um ponto ali que ela não aguentou mais. Chegou um ponto que ela começou a ir para a igreja novamente, começou a ir para a casa do Senhor, começou a buscar a presença do Senhor. Nós já estava já jovem, né? Já estava adulto, já chegando na fase adulta, e ela começou a ir para a casa do Senhor, né? Se reconciliou com o Senhor, e ela começou a batalhar em oração ao favor dos seus filhos, ao favor da sua casa, porque Deus, Ele resgata. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas Deus levanta todas as 7, porque Deus é misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Só que minha mãe estava aí, começou a buscar, mas nós já estava muito afetado pelo pecado, pelos vícios, né, igreja? Vivia uma vida de vício do cigarro, fumava muito, né? Bebia, sempre estava ali envolvido com pessoas que não tinha nada de Deus para nos oferecer, pessoas que batiam nas nossas costas, diziam que eram os nossos amigos, só que muitas dessas pessoas eram enviadas de Satanás para nos arrastar para o pecado, porque a Bíblia diz que um abismo leva para outro abismo, amém? Então, quando nós estávamos no vício do cigarro, era questão de tempo para nós chegar a outros vícios das drogas, vício da bebida. E eu estou contando esse testemunho para você ver o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o evangelho de Cristo é poder de Deus para salvar aquele que crê, primeiro dos judeus, também do grego. Então a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então é fé em Jesus, é fé no evangelho. E aí, igreja, fomos caminhando, minha mãe já estava na presença de Deus, orando por nós, intercedendo, clamando para que Deus pudesse nos salvar os meus irmãos. E eu me lembro que eu conheci minha esposa desde jovem, né? Desde adolescente, conheci minha esposa, né? Aí chegou um certo ponto da nossa vida, começamos a namorar, casemos para a glória de Deus, só que sempre longe de Deus, sempre longe de Jesus, né? Perdido nos vícios, eu perdido no cigarro, e eu e minha esposa começamos ali, igreja, ter muitas dificuldades, porque o mal operava na minha vida. Satanás me oprimia através do pecado, através das bebidas, através das festas, através do adultério, e eu trouxe muito sofrimento para a minha família.
através da minha vida longe de Jesus, eu trouxe muito sofrimento para minha esposa, eu trouxe muito sofrimento para minha mãe, eu trouxe muito sofrimento para a família também da minha esposa, trouxe muito sofrimento ali para os meus irmãos. Eu era, igreja, uma pessoa que não trazia felicidade, mas trazia só dor e sofrimento, porque as pessoas olhavam e diziam assim: esse daí não tem mais jeito, esse daí só traz sofrimento, só traz dor. Eu era projeto falido, igreja. Eu tinha tudo para dar errado, mas tinha pessoas orando por mim, tinha pessoas orando pela minha vida, tinha uma mãe que estava clamando por mim, tinha uma esposa que estava clamando por mim, tinha a sogra, tinha a família. A minha família estava clamando por mim, mas o caminho que eu estava caminhando era caminho de morte. A Bíblia fala, né, igreja, Provérbios 14:12, há caminhos para o homem que parece bom, mas é caminho de morte, caminho de destruição. Então, o caminho longe de Jesus é caminho de morte, é caminho de destruição. O caminho verdadeiro é só Jesus dá vida e vida com abundância. Então eu comecei a ter experiências com os vícios, né, igreja? E aí cheguei a um ponto que está tão perdido dos vícios, de bebida, cada dia mais bebendo, cada dia mais saindo para as festas, abandonando a minha família, né? E nós tivemos uma filha, minha filha, né, igreja? E muito sofrimento. Minha esposa sofreu muito nas minhas mãos. Eu fiz minha esposa sofrer, eu fiz minha mãe sofrer, eu fiz as pessoas ao meu redor sofrer através dos meus pecados e das minhas escolhas terríveis. Então, chegou um ponto que minha esposa não aguentou mais, né? Através dos vícios, do adultério, da bebida, das drogas, Satanás destruiu meu casamento. Eu passei 2 anos separado da minha esposa, 2 anos longe da minha esposa, longe da minha filha, né? Perdido no pecado, só querendo satisfazer ali o prazer do pecado, dos vícios, e cada dia mais me afundando, cada dia mais viciado no cigarro, cada dia mais embebedice, cada dia mais usando droga, porque a Bíblia diz que o abismo leva outro abismo. E eu me lembro que eu tive umas experiências de quase morrer, né? Eu me lembro que eu estava bebendo às vezes com os colegas e muito drogado, bebendo ali muita bebida alcoólica, se drogando, e em uma certa hora da noite eu comecei a passar mal. Aí eu não queria que eles vissem eu passando mal, eu me afastei, né? Quando eu me afastei, eu comecei como se estivesse dando uma overdose, como se eu estivesse morrendo. E aí eu escutei uma voz diabólica dizendo: eu vou levar a tua alma para o inferno. Ele dizia desse jeito no meu ouvido: eu vou levar a tua alma para o inferno. E eu nem contei isso para ninguém, eu não conto isso para ninguém. E eu me lembro que nesta hora eu comecei a clamar a Deus, drogado, bebo, né, igreja, passando muito mal ali, como se estivesse morrendo mesmo, como se estivesse dando uma overdose ali de bebida, de muitas drogas misturadas. E eu consegui clamar a Deus pedindo misericórdia. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estava longe da presença de Deus, mas eu sabia que Jesus podia salvar, que Jesus libertava, que Jesus era poderoso para salvar o pecador. E naquele momento eu tive temor de morrer naquele momento e minha alma se arrastado para o inferno. E eu me lembro que eu clamei a Deus. Quando eu clamei ao nome do Senhor Jesus, eu me lembro que eu consegui me recuperar um pouco. Aí eu peguei a moto, né, onde eu estava, e fui para casa. E me lembro, não sei nem como que eu cheguei em casa. E aí me lembro que eu deitei e só acordei no outro dia. E grande foi o livramento, porque Satanás queria tirar a minha vida naquele momento. E cada dia mais perdido, cada dia mais se drogando, cada dia mais na bebedice, cada dia andando nas festas, correndo perigo. Muitos livramentos o Senhor dava na noite, muitos livramentos bebo em cima de uma moto. E o Senhor sempre guardando através da oração da minha família, da oração da minha esposa, da oração de minha mãe. E eu me lembro que minha esposa contou que ela recebeu uma revelação. Minha esposa não estava firme, mas minha esposa ainda tinha fé. Minha esposa ainda, em vez de quando ela ia para a igreja buscar por nós. E nós estávamos separados já há 2 anos. E quando a gente voltou, depois de 2 anos a gente voltou, ela recebeu uma revelação. Antes ela recebeu uma revelação, né? Uma irmã foi usada por Deus e Deus dizia assim para ela: eu vou trazer ele de volta, eu vou limpar ele e vou usar nas minhas mãos. Só que depois da revelação, parece que eu piorei mais ainda. E ela chegou a um ponto de nem acreditar, igreja. Por quê? Porque
era um sofrimento muito grande que eu trazia. Era um sofrimento muito grande, né? E aí a gente voltou, e aí eu comecei, mas ainda continuava bebendo, continuava saindo nas festas, continuava me drogando, e a minha família todos preocupados, igreja. Era um caso muito complicado. Só Jesus poderia fazer algo por mim naquele momento. E eu me lembro, louvado seja o nome do Senhor, que a minha mãe, ela sabia que eu estava aí bebendo, minha mãe sabia que eu estava saindo nas festas, minha mãe muito preocupada, né, igreja? Nesse momento, naquele tempo, eu morava com ela, muito preocupado, e ela sempre intercedendo, sempre clamando, e é o ponto dela descobrir que eu estava usando droga. Quando ela descobriu que eu estava usando droga, ela ficou ali decepcionada, ela ficou arrasada, e ela me conta que ela se trancou no quarto. Ela se trancou no quarto e ela fez uma oração ao Senhor, se prostrou, colocou seu rosto em terra, para você ver o poder da oração de uma mãe pelo seu filho. E ela começou a clamar, disse: Senhor, foi o Senhor que me deu meu filho, foi o Senhor que me deu, é o Senhor que guarda, e eu não aceito perder o meu filho para Satanás, eu não aceito perder o meu filho para o diabo, eu aceito perder para o Senhor, mas para o diabo não aceito. E ela disse que ela fez aquela oração com fé, perseverando em guerreando ao favor da minha alma. E eu creio que naquele momento, igreja, Deus escutou a oração da minha mãe, porque Deus começou a fazer algo extraordinário na minha vida. Eu estava já no fundo do poço, não tinha mais para onde ir, né, igreja? Cada dia mais era piorando, cada dia mais era perdido. E eu me lembro que eu comecei a ir para a igreja. Eu fui uma vez para a igreja mais minha esposa, e o irmão fez um apelo, o pastor André, até me lembro, pastor André fez um apelo, né? E eu e minha esposa aceitamos ao Senhor, se reconciliamos com o Senhor. Só que naquele momento que eu aceitei Jesus, quando foi no outro final de semana, eu voltei, passei sexta, sábado e domingo me drogando, bebendo. Passei 3 dias longe ali de casa, né, bebendo, se drogando, fumando, e só que Deus já tinha um projeto para a minha vida e para a minha família. Deus já tinha um projeto marcado, e Satanás já sabia, por isso que Satanás tentava tirar a minha vida, Satanás tentava me matar, Satanás tentava destruir a minha família, mas não conseguia, porque Deus já tinha um plano para nos salvar e tinha um plano para nos ajudar. E eu me lembro, louvado seja o nome do Senhor, que lá na igreja onde nós congregava, ia ter uma campanha 7 mergulhos de Naamã. Essa campanha seria 7 dias seguidos, 7 pregadores diferentes. E nós conhecemos a história de Naamã. Naamã era um comandante, ele era um homem valoroso, porém leproso. Era um homem que era honrado, mas tinha uma lepra. E Naamã teve que mergulhar 7 vezes no rio para poder alcançar a sua vitória. E eu também me encontrava leproso, através dos vícios, através do pecado. Eu era um leproso, estava precisando ser purificado pelo poder de Deus. E eu botei no meu coração de fazer aquela campanha, a campanha de Naamã, para ser liberto pelo poder de Deus. E eu me lembro, igreja, que depois de passar 3 dias me drogando, bebendo, eu me lembro que fui trabalhar na segunda-feira, e a campanha ia começar na segunda. E eu me lembro que eu estava com 3 cigarros, né? Tava com 3 cigarros ali, e eu fumei um de manhã e fumei um meio-dia. E eu olhei para o cigarro, e aí eu disse assim: esse daqui eu vou guardar para 3 horas da tarde, depois do café. Quando eu falei isso, no meu pensamento, a voz do Espírito Santo disse: hoje começa a campanha, e hoje você vai dar início à sua libertação. E eu me lembrei da campanha, a voz do Espírito Santo bradou dentro de mim. Eu olhei para aquele cigarro, amassei aquele cigarro e joguei aquele cigarro no chão e disse: eu vou fazer esta campanha e eu vou ser liberto pelo poder de Deus, e nunca mais eu vou fumar, para a glória de Deus. E eu botei aquilo no meu coração, e aí começou a campanha. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo era a campanha. E eu me lembro que todo dia era uma guerra espiritual. Todo dia eu ia e eu dizia assim: eu não vou hoje não, eu vou voltar para a bebida, eu vou voltar para o cigarro. Mas o Senhor já tinha um plano, e o Senhor já tinha colocado um anzol na minha vida, né? Quando Jesus coloca um anzol, não tem quem possa escapar do anzol de Cristo. Então eu comecei a fazer a campanha, e nessa campanha todo dia eu tinha o mesmo sonho dentro de uma casa.
rodeado de pessoas me drogando, bebendo, e hora ou outra vinha alguém ali, batia na porta da minha casa e me chamava: hoje nós vamos beber, hoje nós vamos usar droga, você vai lá, você não vai precisar pagar nada, tem não sei quantas gramas já esperando você lá, bora que você não vai pagar nada. O Satanás lutando para que eu viesse desistir da campanha, mas eu perseverei na campanha. E eu me lembro que ia ter uma campanha, ia ter uma vigília de oração lá no Camurupim, pastor Wellison, e eu me lembro que eu fui para esta vigília. Nesta vigília, na parte da hora, na metade da madrugada, bateu um desespero no meu coração e Satanás dizia: o que você está fazendo aqui? Vai embora, amanhã você volta para o caminho que você estava, não dá certo essa vida para ti, larga esse negócio, não dá para tu não vai conseguir. Satanás começou a lutar no meu coração, a falar na minha mente para que eu viesse desistir. E eu me lembro que Deus usou o pastor Wellison dizendo: aqui tem um irmão que o diabo está querendo roubar a fé dele e a bênção dele, mas o Senhor está dando o livramento a ele. E eu tomei posse, depois daquela revelação, eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a sentir bem, e continuei perseverando na campanha e terminei a campanha para a glória de Deus. E hoje eu estou liberto, transformado, cheio da presença do Senhor. Fui liberto do cigarro, fui liberto da bebida, fui liberto das drogas, fui liberto da prostituição. Hoje a minha família está restituída, o meu casamento é uma bênção, eu tenho uma esposa abençoada, maravilhosa, eu tenho 2 filhas maravilhosas, eu não tinha uma casa, o Senhor me deu uma casa, eu não tinha emprego, o Senhor me deu emprego, eu não tinha transporte, o Senhor me deu 2 transportes, eu não tinha, louvado seja o nome do Senhor, alegria, o Senhor me deu alegria, porque o pecado, ele traz prazer, mas ele traz angústia, ele traz dor, ele traz sofrimento. Então você que é mãe, você que é esposa, não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pelo seu esposo, não desista de orar pela sua família, porque através da sua oração, da sua intercessão, Deus vai quebrar a maldição, Deus vai repreender os demônios. Então não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelo seu esposo, não desista de orar pelos seus filhos, porque através da oração Deus vai alcançar. Amém? Hoje nós estamos libertos para a glória de Deus. Deus arrancou os vícios, Deus arrancou todo o mal, Deus restituiu o casamento, Deus abençoou, mas para isso nós temos que ir para os caminhos do Senhor. Eu creio que Deus tem libertação para o teu filho, para a tua filha. Eu creio que Deus tem libertação para a tua família. Continue orando, intercedendo. E hoje eu tenho algo mais precioso deste mundo, que é o Espírito Santo de Deus em minha vida. É a alegria verdadeira, é o gozo verdadeiro, é ter o meu nome escrito no livro da vida. E hoje, para a glória de Deus, aquilo que era dor para a família, aquilo que era dor para a mãe, para a esposa, para o sogro, para a sogra, para a família da minha esposa, para a minha família, aquilo que era vergonha, hoje, para a glória de Deus, tem sido honra e tem sido uma bênção pela misericórdia, pela graça de Deus. Hoje nós somos pastores de uma igreja, hoje nós estamos pastoreando, cuidando das ovelhas do Senhor, e muitos dos da minha família foram resgatados, muitos da família da minha esposa foram resgatados. Hoje lá congrega conosco a família da minha esposa, a minha família, minha irmã está liberta, os meus irmãos estão na casa do Senhor, os meus primos estão na casa do Senhor. Então Deus arrancou das mãos de Satanás, quebrou a maldição e nos libertou. E eu profetizo na tua vida, na tua família, que o teu esposo será liberto, a tua família será liberta, a tua casa será resgatada. Não desista dos seus filhos, não desista deles. Satanás, hora ou outra, fala para você desistir, que não tem mais jeito. Para de orar, não tem mais jeito. Para de clamar, não tem mais jeito. É mentira dele, porque o nosso Deus é poderoso para realizar o milagre, em nome de Jesus. Que o Senhor possa edificar a sua fé através desse testemunho,
crendo que Deus é poderoso para fazer uma grande obra na tua casa e na tua família. Você que é mãe, não desista de clamar, não desista de orar. Você que é esposa, não desista de clamar, não desista de orar, porque quem que vai cair por terra na sua família, na sua casa, será a incredulidade, será o diabo, será Satanás. Ele vai ter que ir embora da tua família, da mesma forma que ele fez na minha vida, fez na vida da minha mãe, fez na vida da minha sogra, fez na vida do meu sogro, fez na minha família, fez na vida da minha esposa. Ele também vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.